Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o filme Yes God Yes, que foi lançado no ZEUA em 2019. Nessa história podemos ver que estereótipos religiosos são usados na mente dos alunos em relação ao sexo. Isso foi feito para criar uma má impressão em meninos e meninas e muita negatividade em relação ao sexo. Meus amigos, deixe-me dizer a vocês, se você não gosta de assistir esse tipo de filme, então não os assista porque este filme é apenas para adultos. Então, sem perder muito tempo, vamos começar a história de hoje, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal agora, para ouvir todas as novas histórias de filmes em português. No início do filme, uma linda garota chamada Alice frequenta uma escola católica cristã. Alice era uma garota muito simples. Havia uma senhora nesta escola que parecia gorda e punia a todos pelo menor erro. Ela sempre carregava uma pilha de papel na mão, e lá ela escrevia algum tipo de punição por algum tipo de erro. A saia de uma garota tinha apenas 6 centímetros de altura e ela escreveu uma punição para isso. Ela costumava punir muito grandes por coisas muito triviais. Um dia, na aula, o pai da classe estava ensinando sexo. Então ele disse que Deus nos deu sexo só para ter filhos. Só podemos fazer sexo depois do casamento, caso contrário, Deus nos dá o pecado. O menino pergunta: é pecado fazer sexo sozinho? Então o pai diz: o que você pode dar à luz a uma criança sozinha? Então o menino diz: não, então é um pecado. Ninguém jamais estará no controle, Deus vê tudo de cima. Alice ficou surpresa ao ouvir isso, pois eles não tinham ideia. No final da aula, ela pergunta à amiga: é pecado a masturbação? A amiga dela disse que sim, é um pecado real, embora seja um pecado. Com tudo isso em mente, Alice volta para casa e procura em seu computador o filme Titanic. Nesse momento, um e-mail chegou ao computador e dizia: ASL significa endereço, sexo e localização. Alice respondeu: o homem disse que você verá fotos privadas minhas e de minha esposa. Alice diz que sim. Vou ver. O homem então manda algumas fotos, que Alice fica surpresa ao ver. Isso nunca tinha sido visto por Alice antes, mas havia um sentimento em sua mente. Ela ligou para sua mãe para descobrir onde sua mãe está, mas sua mãe não estava lá. Então, nesse ponto, ela toca seus órgãos genitais e nesse momento sua mãe a chama para comer. Ela imediatamente desligou o computador e saiu. Quando ela vai para a escola no dia seguinte, seus amigos dizem a ela: você fez um teste de Salad com Wade. Ela não sabia o que era o teste de Salad. Ela pergunta o que significa o teste de Salad? Então, uma amiga dela disse que o teste de Salad significa colocar o pênis de um homem em sua boca. Ela diz que eu não fiz nada parecido e ela pergunta a Wade: por que você está dizendo isso em meu nome? A namorada de Wade estava com ele, então ele saiu sem dizer nada. No dia seguinte, ela vai para a sala de concessões da escola. Deus a perdoou quando ela foi para o salão de concessões e confessou diante do pai, mas ela não podia falar tudo na frente do pai. Então ele disse, ela falava alto com a mãe. Depois de alguns dias, eles vão a um lugar na escola, e lá ela vê um menino chamado Chris. Quando ela vê o menino, ela sente algo bom e uma energia mágica em seu corpo. Aí a mente ficou inquieta, ela tinha uma sensação no corpo, mas não podia fazer nada, porque sexo é pecado. Sua colega de quarto perguntou a ela: você trouxe um telefone celular? Então ela falou: ela não trouxe celular, porque o uso de celular era proibido aqui. Mas ela sempre levava o celular, pois gostava de jogar no celular. O único jogo para celular era o jogo da cobra, que ela jogava em segredo. Ela manteve o celular no modo vibratório, enquanto o escondia na parte inferior do abdômen. Uma chamada chegou em seu celular e começou a vibrar. De repente, ela tem um sentimento diferente. Ela obtém um tipo diferente de felicidade, ela não consegue se controlar de forma alguma. Nesse momento, a chamada no celular é cortada, a vibração para aí é gerenciado. Na manhã seguinte, sua colega de quarto olhou para o celular e contou ao pai. O pai a convoca e diz que ela pecou. Como punição pelo pecado, ele foi convidado a limpar o depósito. Ela concorda em sofrer sua punição.
Ela vai limpar o depósito. O quarto do pai ficava ao lado do depósito. Ela começou conversas sexuais no computador de seu pai. Quando ela ouviu alguém chegando, ela saiu dali. Meu pai percebe isso e liga para todos e pergunta se alguém já usou seu computador e teve uma conversa sobre sexo. Ele diz ao culpado para admitir sua culpa, mas ninguém admite. Tudo estava normal. No dia seguinte, ao voltar para limpar o depósito, ela viu pela janela que sua amiga, que dera seu telefone celular a papai, estava fazendo sexo com um menino. Ela fica surpresa ao ver, porque ela nunca tinha visto isso antes. Ela segurou o cabo da vassoura entre as pernas e a moveu para cima e para baixo, e ela teve uma sensação diferente. De repente, ela ouviu o barulho e saiu. Quando ela volta para a loja no dia seguinte, ela ouve um barulho vindo do quarto de papai. Então ela fica surpresa porque o homem que ela pensava ser igual a Deus está assistindo a um vídeo de sexo. Ela não pode acreditar em seus próprios olhos. Ela se mostrou por muito tempo. Quando o pai começa a dominar, ela vai embora. Alice sai e se senta em um banco. Desta vez Chris vem e eles conversam. A certa altura, Chris põe a mão no ombro de Alice. Imediatamente ele beijou Alice. Chris levantou-se dali, mas seu pênis ficou muito excitado, mas ele foi embora. Quando todos estavam ocupados tocando música à noite, ela caminhava sozinha em uma rua escura. Ela vai até um bar e toma uma bebida. Havia uma mulher sentada ao lado dela. As mulheres dizem: "Você veio nos visitar de uma escola católica?" Ela disse que você também é católico? A mulher diz: "Eu estava lá antes, mas não agora." Alice ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. A mulher diz a ele que sexo é pecado em uma escola católica. Em vez de ensinar às pessoas algo bom, elas foram ensinadas a fazer o que quisessem. Um dia ela comeu todos os chocolates de sua irmã e ele pensou que ela havia cometido um grande pecado. Ela disse: "Tenho pensado muito sobre por que isso seria um pecado. Deus nos deu corpos, nos deu sexo. Se eu tocasse meu próprio corpo, por que Deus me daria o pecado?" Desde então, não acredito mais no catolicismo e abandonei a escola. Alice ri quando ouve tudo isso e percebe que tem sido estúpida por tanto tempo. Se ela toca os órgãos genitais ou se masturba, qual é o problema de Deus? A mulher então a levou de volta ao acampamento. No dia seguinte, eles voltaram para a escola e ela foi ao quarto do pai e disse ao pai: "Eu cometi um pecado." Pai perguntou: "Que pecado você Maria cometeu?" 50 vezes. Então Alice disse: "Eu vi um cara se masturbando. Então, ele estava assistindo filmes de sexo em seu computador." Meu pai fica chocado ao ouvir isso e percebe que Alice o viu, enquanto ele estava se masturbando. Meu pai percebe que os ensinamentos ruins que ele lhes ensinou por tanto tempo foram capturados hoje. Ele balança a cabeça e diz a Alice para dizer o nome de Mãe Maria 50 vezes. É o seu castigo. Alice então sai e percebe que um equívoco surgiu entre eles. Ela chega em casa e assiste a esta cena romântica do filme Titanic em DVD, e ela a domina. Nesse ponto, ela vê um vibrador e começa a se masturbar. E com isso o filme termina. Se você quiser assistir ao resumo do filme mais interessante, clique aqui, assista e divirta-se.